Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez agradecemos, e é preciso que agradeçamos a Deus, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico. Agradeçamos a Deus por ter nos concedido mais uma oportunidade matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra. É com gratidão, é com satisfação que aqui nos encontramos e agradecemos mais uma vez a Deus por ter nos concedido mais uma vez esta oportunidade. E não podemos deixar de agradecer a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor. Aos espíritos amigos, agradecemos infinitamente pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada. E eu não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes aqui neste ambiente virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Então, hoje aqui nos encontramos para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais um estudo sistematizado de o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos, que estamos estudando já há bastante tempo. E conforme nós sabemos, o Livro dos Espíritos é composto por perguntas e respostas. São mais de 1000 perguntas e respostas que Kardec organizou, perguntas feitas, elaboradas por Kardec e respondidas pelos espíritos amigos, pelos espíritos superiores, por diversos canais mediúnicos espalhados na face da Terra, naquela ocasião, quando Kardec estava organizando a codificação espírita, lá pelos idos do ano de 1855, 56, 57, quando foi publicada a primeira edição de O Livro dos Espíritos. E depois, as outras obras complementares ao Livro dos Espíritos, obras que complementam cada uma das partes, das 4 partes de O Livro dos Espíritos, tais como o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno, ou Justiça Divina segundo a doutrina espírita. Então, hoje aqui nos encontramos para refletirmos um pouco mais acerca da doutrina espírita. A questão número 238, que estudaremos neste momento, ela se encontra no capítulo 6º, que tem como título Vida Espírita. Estamos estudando acerca de percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Será que os espíritos, fora do corpo físico, quando nós deixarmos este corpo físico, será que nós teremos algumas percepções ou várias percepções? Nós sentiremos sensações? Nós sofreremos?
Então, sobre estes assuntos que Kardec elaborou uma série de questionamentos direcionados ao mundo espiritual e eles foram respondidos acerca destas percepções, acerca das sensações e sofrimentos dos espíritos. No nosso último encontro, nós estudamos a primeira questão acerca deste assunto, a questão número 237. E hoje estudaremos a questão número 238 e estas reflexões, sempre combinadas com filosofia espírita de Miramês, através da mediunidade de João Nunes Maia. Então, faremos aqui, leremos o questionamento elaborado por Kardec no item 238, depois a resposta recebida pelos espíritos, recebidas pelos canais mediúnicos que vieram do mundo espiritual, dos planos superiores, sob a coordenação e o comando de Jesus, e aqui anotada por Kardec a resposta da questão 238. E na sequência, os comentários do Espírito Miramês, que encontramos na coletânea Filosofia Espírita, que é um estudo de todas as questões de O Livro dos Espíritos. Então, faremos agora o questionamento número 238, que foi elaborado da seguinte maneira: as percepções e os conhecimentos dos espíritos são indefinidos? Em uma palavra, sabem eles todas as coisas? Será que os espíritos fora do corpo físico, todos eles têm conhecimento de tudo? Conforme aqui questionou Kardec, sabem eles todas as coisas? Será que os espíritos fora do corpo físico sabem todas as coisas? Quando nós deixarmos este corpo físico, esta barreira que é o corpo físico, nós teremos a nossa mente ampliada, o nosso conhecimento ampliado ao infinito e saberemos todas as coisas? Sem sombra de dúvida que não é assim. Então, os espíritos superiores, respondendo a Kardec e a todos nós, acerca deste questionamento, se o espírito ou os espíritos sabem todas as coisas, eles responderam assim: quanto mais se aproxima da perfeição, mais sabem. Então, quanto mais nós nos aproximarmos da perfeição, maior será o nosso campo de conhecimento. Assim como acontece conosco aqui na Terra, quanto mais nós estudamos, ou quanto mais nós estudarmos, ampliarmos os nossos conhecimentos, maiores conhecimentos teremos. Sobre mais coisas nós saberemos alguma coisa. Então é por isto que os espíritos superiores responderam desta forma: quanto mais se aproximam da perfeição, mais sabem. E aí eles acrescentam: se são superiores, sabem muito. Então eles disseram que se são espíritos superiores, sabem muito. Mas aqui eles não falaram que os espíritos superiores sabem tudo. Eles sabem muito. Os espíritos inferiores, dizem eles, são mais ou menos ignorantes sobre todas as coisas. Então nós que ainda nos encontramos nesta faixa da ignorância, nós sabemos mais ou menos, ou seja, sabemos um pouquinho do tanto que nós ainda precisamos aprender, porque nós já conhecemos apenas uma minúscula parte. Nós somos ou estamos
naquela condição de pré-alfabetizados acerca da ciência universal. Então precisamos continuar nesta busca, conforme nos lembra Jesus, conforme nos ensina Jesus, para conhecermos a verdade e nos libertarmos das trevas da ignorância. Então, conforme anotações de João Evangelista, Jesus teria dito: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Ou seja, em conhecendo a verdade, nós nos libertaremos das trevas da ignorância. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 238, para chegarmos nos esclarecimentos ou nos comentários de Miramês, abraçando fraternalmente a nossa irmã Tânia Frazão, a nossa irmã Delise Maria, a nossa irmã Vilma Guimarães. Abraço extensivo aos seus meninos e meninas do coração e todos os demais irmãos e irmãs de jornada que aqui se fazem presentes neste ambiente virtual, estudando conosco, aprendendo um pouco mais, não conosco, mas com eles, os espíritos superiores, sob o comando e a direção de Jesus. Aqui, neste momento, somos meros instrumentos da espiritualidade amiga. Então aqui, Miramês, comentando a questão 238, e estes comentários estão no capítulo 34 do volume número 5 da coletânea Filosofia Espírita, e tem como título Conhecimento. Conhecimento. Então, acerca da questão 238, Miramês deixou aqui os seguintes comentários: os espíritos superiores conhecem muito. Então aqui ele começa lembrando as palavras dos espíritos, os espíritos superiores, falando que os espíritos superiores conhecem muito, não conhecem tudo, porque todo o conhecimento a Deus pertence. Então Deus é o conhecedor de tudo, de toda a ciência, é onisciente, é onipresente, é onipotente e assim sucessivamente. Eles, os espíritos superiores, diz Miramês, dominam grande parte dos segredos da natureza divina e humana. Então, os espíritos superiores dominam, ou seja, têm conhecimento de grande parte dos segredos da natureza divina, bem como da natureza humana. Não conhecem tudo, porque somente Deus é conhecedor das leis e dos segredos da criação que Ele mesmo estabeleceu. Então, somente Deus é o conhecedor de todas estas leis que Ele próprio estabeleceu. Os espíritos inferiores, ou seja, nós que aqui nos encontramos nesta condição de espíritos inferiores, temos conhecimento que a sua elevação ou a nossa elevação, ou seja, os espíritos inferiores têm conhecimento que a sua elevação atingiu, ou seja, os espíritos inferiores têm o conhecimento que a sua elevação atingiu, ou seja, nós temos o conhecimento, o pouco conhecimento, de acordo e em acordo, ou seja, em conformidade com a nossa pouca elevação. Ou seja, sabemos que quase nada nós sabemos, mas estamos nesta busca pelo conhecimento da verdade. Muitos deles, diz Miramês, muitos dos espíritos inferiores não sabem mais que os espíritos encarnados
na condição de criaturas humanas e outros sabem menos que estes. Então aqui ele lembra que não é pelo fato de estarem fora do corpo físico que os espíritos, de uma forma geral, têm mais conhecimento do que nós que nos encontramos no corpo físico. Então aqui ele diz que muitos espíritos inferiores fora do corpo físico sabem o que nós sabemos quando no corpo físico, nós que aqui nos encontramos, outros tantos espíritos inferiores estão numa condição de conhecimento ainda inferior a nós próprios. E aí ele acrescenta que a sabedoria é de grande importância, mas só vai chegando às almas gradativamente, regulada pela lei, para que a ignorância não a use mais do que pode fazê-lo. Então, a sabedoria, o conhecimento, não dá saltos, não chega de uma vez. O conhecimento, conforme ele diz, vai chegando gradativamente, é regulado por lei natural, porque a natureza não dá saltos. Quando o abuso chega nos limites, ou seja, quando nós abusamos, usamos incorretamente o pouco conhecimento que já alcançamos, o Senhor confunde os seus responsáveis nas suas próprias criações inferiores e faz com que sofram as consequências, como um aprendizado, compreendendo que tudo feito pelo Criador deve ser usado para o bem comum. Então, quando nós usamos, ou se usarmos, o nosso conhecimento para a prática do mal, para prejudicarmos as outras criaturas, a lei natural, a lei divina, intervirá na nossa vida para nos mostrar que todo conhecimento é para o bem comum de todas as criaturas. Se a criatura deseja conhecer, é seu dever aprender primeiro as leis de amor, o valor da caridade, os benefícios do perdão e o que pode ser útil à fraternidade universal. Então, se nós desejamos realmente conhecer, é nosso dever, em primeiro lugar, aprendermos acerca da lei de amor, a lei de justiça, a lei de fraternidade, acerca da caridade verdadeira, acerca dos benefícios do perdão. Quando os espíritos forem se aproximando da perfeição, o saber ganhará amplitude na sua consciência, dotando a inteligência e o coração de muitos recursos em função de sua libertação espiritual. Então, à medida que formos alcançando esta condição de criaturas perfeitas, perfeição moral, sempre naquela condição relativa, nós, sem sombra de dúvida, estaremos alcançando a nossa libertação. Então é por isto que ele, Miramês, escreveu que quando os espíritos forem se aproximando da perfeição, o saber ganhará, ou seja, o conhecimento ganhará amplitude na sua consciência, dotando a inteligência e o coração de muitos recursos em função de sua libertação. A criatura humana, na atualidade, se mostra dominadora dos conhecimentos na Terra, mas a criatura se encontra longe do domínio das forças sutis da natureza. Então nós, na atualidade, estamos cada vez mais dominando, ampliando os nossos conhecimentos. No entanto, nós ainda estamos muito distantes dos conhecimentos mais amplos e sutis da natureza. Ele se encontra
com o fogo nas mãos, ou seja, a criatura humana se encontra com o fogo nas mãos e não sabe como dele se libertar. Quem cria as dificuldades é torturado por ela. Então, quando nós criamos dificuldades, quando nós prejudicamos as outras criaturas usando a nossa inteligência de forma incorreta, em verdade, nós estamos criando dificuldades para nós próprios, porque as dificuldades que nós criamos servirá como tortura para nós. E ainda ele diz que a ciência foi feita não para prejudicar, mas para ajudar toda e qualquer criatura humana na face da terra em suas diversas necessidades. Então, todo o conhecimento da ciência, toda a ciência que nós temos à nossa disposição, sem sombra de dúvida, que tudo isto veio com a permissão de Deus, a misericórdia de Deus, para nos auxiliar nas nossas diversas necessidades. Quantas ferramentas, questiona Miramês, para nossa reflexão, quantas ferramentas se encontram nas mãos humanas para ajudá-las no seu labor, ou seja, no seu trabalho do dia a dia, e são usadas estas ferramentas para ferir seus irmãos? Questiona Miramês. Quantas ferramentas, ferramentas maravilhosas, quanta tecnologia nós temos em nossas mãos na atualidade e que tudo isto está sendo usado de forma incorreta, ao invés de ser usada para auxiliar as criaturas, estão sendo usadas para ferir as criaturas. As próprias armas de extermínio em massa têm antes o poder de transformar a Terra em paraíso. E a criatura humana, pela ignorância, pelo orgulho, pelo egoísmo, destrói a sua própria casa por esquecer a moderação no comportamento, a abstinência nos seus atos e a sobriedade na própria alimentação. Então aqui nos fala Miramês, nos lembra Miramês, que todas estas ferramentas que nós temos hoje e que estão sendo utilizadas para as guerras, para a destruição em massa, para o extermínio em massa de nossos irmãos de jornada, não foram criadas estas armas ou estas máquinas ou todos estes aparelhos, toda esta tecnologia, tudo isto não foi criado para exterminar as criaturas, mas para auxiliar, para transformar a Terra no paraíso. Então é por isto que ele nos chama a atenção que, devido à nossa ignorância, o nosso orgulho, o egoísmo, nós estamos usando a nossa inteligência para destruir, botar fogo na nossa própria casa. Nós estamos destruindo a nossa casa por esquecermos a moderação no comportamento, a abstinência nos nossos atos, bem como a sobriedade na nossa própria alimentação. Então, assim, Miramês nos esclarece e acrescenta que é preciso, sem sombra de dúvida, buscarmos a reflexão, buscarmos um ponto de equilíbrio para usarmos corretamente tudo o que nós temos à nossa disposição, porque o resultado é, pois, o que vê disseminado a proliferação de casas de saúde, as doenças de difícil cura se multiplicando pela continuação das distorções das leis naturais.
Então aqui Miramês nos lembra que se não fossem tantas distorções em relação às leis naturais, nós não precisaríamos desta quantidade de casas de saúde, ou seja, de hospitais. Não precisaríamos desta quantidade de remédios para remediar, porque a cura verdadeira nós alcançaremos pela nossa transformação, a transformação moral, a educação moral. E ainda Miramês acrescenta: Deus está deixando o homem conhecer mais um pouco para depois chamá-lo e corrigi-lo, mostrando às criaturas o amor como o fez pela presença de Jesus, a fim de tudo consertar e ensinar a humanidade a viver feliz, porque construiu a base do bem imortal. Então, Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e amor, nos enviou Jesus. Enviou Jesus à nossa presença a fim de nos auxiliar no conserto das nossas almas, ou seja, no nosso próprio conserto, nos ensinando na condição de humanidade a vivermos e alcançarmos a felicidade, porque Jesus construiu a base, deixou de forma exemplificada a base do bem imortal. É fácil, lembra Miramês, que é fácil conhecer os espíritos despertos para o amor, para a perfeição, pelos seus sentimentos, pela vida que levam. Então ele diz que é fácil nós conhecermos um espírito que alcançou esta condição, esteja ele fora do corpo físico ou no corpo físico. Já foi ensinado há muito tempo o melhor meio de se libertar. Então aqui ele nos lembra que já foi ensinado há 2000 anos aproximadamente os meios de alcançarmos a libertação. E este meio ou estes meios, exatamente o conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, falado e ensinado, exemplificado por Jesus. Então é por isso que ele nos lembra que já foi ensinado há muito tempo o meio de nós nos libertarmos. E exatamente conhecendo a verdade, amando a Deus sobre todas as coisas, amando ao próximo como a nós mesmos. E ainda ele diz, é preciso que cada um de nós acendamos a nossa própria luz, respeitando os outros e ajudando a compreender os desígnios de Deus. É preciso que nós acendamos no nosso interior esta luz. É preciso que nós respeitemos as outras criaturas, nossas irmãs. É preciso que nós, na medida das nossas capacidades, nós auxiliemos as outras criaturas a compreenderem Deus e os seus desígnios. O mundo se encontra cheio de presídios, com milhões de criaturas envolvidas em crimes, com as paixões vibrando com muita intensidade em todos os seus corpos. E eis que o machado já se encontra ao pé das árvores, que não dão frutos bons e devem ser queimadas. Aqui ele lembra palavras de Jesus, que aquelas árvores que não produzirem ou que não venham produzir bons frutos, elas serão arrancadas e jogadas ao fogo. E aí, para encerrar estas reflexões, Miramês diz: será arrancado todo o joio, porque este já se encontra crescido e não mais prejudicará o trigo. Os espíritos sabem de acordo com o grau de elevação atingido. Então aqui ele volta à resposta dada pelos espíritos superiores ao questionamento de Kardec, se os espíritos sabem tudo.
Então, Miramês lembra que os espíritos sabem de acordo com o grau de elevação atingido. Se queremos saber mais, você quer saber mais? Então é preciso trabalhar um tanto mais no coração, despertando o dom de ouro que Deus nos deu, que é o amor. Então, se você, se eu, se cada um de nós queremos ou se quisermos conhecer mais, é preciso trabalharmos, é preciso estudarmos acerca do assunto, é preciso praticarmos este assunto, que é exatamente este dom de ouro que Deus nos deu, que é o amor. Isso foi exatamente acerca do amor que Jesus falou e exemplificou as suas tarefas aqui na terra. Porque Jesus, quando foi questionado sobre o maior mandamento, ele respondeu exatamente sobre o amor. O amor a Deus, o amor ao próximo, o amor a nós. Porque se não amarmos a nós próprios, não é possível amarmos o nosso semelhante. Consequentemente, não é possível amarmos a Deus. Então, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós próprios. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e busquemos constantemente a nossa elevação para ampliarmos cada vez mais os nossos conhecimentos, nos libertando assim das trevas da ignorância. Que o Senhor Jesus nos envolva e nos ampare, hoje, agora e por toda a eternidade. Muito obrigado a todos vocês. Até breve, em nome do Cristo nosso Senhor.